Nós temos algumas feridas em nossa alma que atrapalham bastante no nosso desenvolvimento e é importante olhar para essas feridas que estão na nossa alma para que a gente possa, para que a gente consiga curar essas feridas e assim conseguir ter mais leveza na nossa caminhada, na nossa vivência aqui, nessa vida terrena. Então, as quatro principais dores da nossa alma são provocadas pela dor do abandono. E esse abandono, na verdade, ele é um autoabandono. Nós nos abandonamos, não quer dizer que alguém nos abandonou, que a gente foi abandonado pelos nossos pais ou algo nesse sentido. Mas é uma dor que nós mesmos desenvolvemos isso em nós. Não que a gente seja abandonado, mas é algo que a gente sente como se tivesse realmente acontecido. E isso a gente pode ver quando, por exemplo, na constelação a gente fala do movimento interrompido. Quando a criança nasce e ela precisa daquele momento de se afastar da mãe justamente por questões que lá na maternidade a criança precisa lá ter as suas higienes, quando sai do útero. Então, esse afastamento da mãe, mesmo que seja um curto prazo, para a criança, ela entende isso como um abandono, como uma rejeição, como algo que estivesse tirando dela, tendo essa ruptura. Então, ela ainda não entende que aquilo é necessário, mas ela tem essa dor e isso a gente carrega na nossa memória. E quais são as principais dores desse abandono? É a carência, medo, a solidão e a rejeição. Então, não que nós realmente passamos por uma situação de abandono, de rejeição, não é isso, mas é como a gente sente. Então, é importante curar essas feridas. E todos nós, por algum momento, nós temos essa sensação também, A carência, por exemplo, a carência é a falta de si mesmo, a saudade de ser quem foi criado para ser. Então, você foi criado para ser o que exatamente? Tudo isso são questões que nos ligam ao autoconhecimento. Autoconhecimento nos liga diretamente a desenvolver. Quanto mais nós conhecemos e olhamos para as nossas dores, mais a gente consegue criar condições, situações para que a gente se cure e se transforme, se desenvolva. É a origem da mágoa com a vida. Então, muitas pessoas têm uma mágoa com a vida, É como se fosse difícil viver, fosse difícil encarar a vida. Na constelação também a gente, quando abre o campo da constelação, a gente vê claramente pessoas olhando para a morte. E é muito mais fácil olhar para a morte do que olhar para a vida. O segundo aqui, é o medo. O medo surge em função da falta de autoconhecimento. A angústia que brota da necessidade de se descobrir. É a origem da ansiedade. Então, o medo também é uma dor, que todos nós carregamos, todos nós temos medo de alguma coisa e esse medo gera essa ansiedade que hoje é algo comum falar, Que, nossa, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, eu tenho ansiedade, está me dando palpitação, tudo isso causa, por causa da ansiedade. A solidão é a desconexão com a sua natureza interior. A compulsiva projeção para fora de si é a origem da tristeza. Então, já percebeu que às vezes nós estamos até com várias pessoas ao nosso redor, a gente tem vários amigos, tem
pessoas da família, mas mesmo assim a gente sente que falta algo, sente uma solidão, algo interior, né? Então tudo tem a ver com nós mesmos. Tudo que a gente for olhar que está fazendo falta de alguma forma, tudo é conexão com a gente mesmo, que a gente tem que entrar nessa conexão. A rejeição. A rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou. A distância emocional do amor próprio é a origem da desconfiança tóxica. A rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou. Agora, pense bem, quem é você? Quem é a pessoa que você se transformou, né? Porque quando você aponta o dedo para uma pessoa e você julga o outro reflete exatamente aquilo que há em você, seja de bom ou seja de ruim. E quando eu falo eu estou falando aqui de um modo geral, até eu também, quando eu estou criticando alguém, quando eu estou julgando alguém, eu tenho esse cuidado de me perguntar o que tem naquela pessoa que está refletindo tanto em mim, que está me incomodando tanto, a ponto de eu apontar para ela e dizer que ela está errada. Porque o outro, ele carrega exatamente aquilo que tem em nós. E o outro, gente, tem um passarinho aqui andando aqui na sala, maravilhoso. E o outro carrega exatamente aquilo que tem em mim. Então, às vezes ele tem alguma coisa que eu estou julgando, mas de alguma forma eu sou exatamente aquilo ali que eu estou julgando. A distância emocional do amor próprio é a origem da desconfiança tóxica. Eu sou capricorniana. E o capricorniano, ele tem um defeito que já nasce com ele de fábrica, que é a desconfiança. Tem pessoas que são muito desconfiadas, sempre quando alguém traz algo de... Tem um passarinho que tira a minha concentração, tá lindo. Então, às vezes a pessoa quer te agradar de alguma forma e você já fica ali assim, o que essa pessoa tá querendo? O que essa pessoa está querendo aqui, que está querendo me agradar? Então, há muita desconfiança. E isso significa a dor da rejeição. Todos nós temos essas 4 dores, que são dores da alma. E é importante olhar para ela e dizer assim, realmente, isso aqui me acompanha. Isso aqui pode me atrapalhar, por exemplo, aqui, né, da desconfiança tóxica. Posso, muitas vezes, me afastar de pessoas por desconfiança. Medo de quê? De sofrer. Medo de ser rejeitado. Então, eu já rejeito o outro, o próximo, para eu não ser a rejeitada da vez. Então, eu me afasto de pessoas, eu crio situações que me afaste, eu me auto-saboto. Tudo para manter as pessoas longe. Porque se eu não dou essa liberdade das pessoas aproximarem de mim, significa que automaticamente elas não têm a capacidade de fazer com que eu sofra, de fazer que eu me sinta rejeitada, que eu me sinta excluída. Essa é a dor da rejeição. Então, olhar para essas dores, olhar para essas feridas é a chave de entrada para que a gente possa resolver as nossas questões e assim a gente se cura, a gente se transforma. Eu estava conversando com uma pessoa muito especial ontem e essa pessoa me falando, né, que tem ansiedade e tal. E eu falei, e ele falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o primeiro passo você já deu, você entendeu que você tem ansiedade e que você precisa de ajuda. É o primeiro passo. A partir daí, quando você tem essa compreensão, as coisas, a engrenagem já começa a rodar. Acontece que essa engrenagem roda tão devagar que a gente não percebe que a gente está dando passos para essa transformação de autocura. Porque a engrenagem ela não roda de uma vez e faz tec, você fala, me curei, agora eu estou bem. Não, a engrenagem ela vai rodando devagarzinho, devagarzinho.
é imperceptível que você está no caminho da cura, no caminho de melhorias. Mas essa melhoria, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que já está nessa busca pelo autoconhecimento, se pegar essa pessoa há 5 anos atrás, fazer um comparativo com 5 anos depois, a diferença de personalidade, de autonomia daquela pessoa consigo mesmo é incrível, é notável, mas acontece que a gente não tem essa percepção. A minha filha, toda vez que ela faz aniversário, ela fala assim: mãe, mas eu não mudei nada, né? Ela chega o dia do aniversário dela, fala assim, ela olha pra ela e fala assim: mãe, mas eu não mudei nada, eu já tenho tantos anos, né? Hoje ela tá com 8. Fala, eu tô com 8 anos, mas eu tô com a mesma cara de quando eu tinha 7. Então ela não percebe. Lógico que nós, os pais, as pessoas de fora que vê vez ou outra, falam, nossa, como cresceu. Mas ela mesma não percebe. E assim somos nós com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. A gente não percebe. Mas se a gente pegar um comparativo de 5, 10 anos atrás, a gente vê nitidamente como a gente está evoluindo. Claro que essa evolução, ela não para, ela é constante. Afinal de contas, né, Bert Hellinger fala mesmo que o imperfeito evolui. Porque quem já está perfeito não tem mais o que fazer aqui nessa terra de meu Deus. E então é por isso que só está aqui os imperfeitos. Eu, você, estamos aqui buscando a evolução. Gratidão.